Olá, me chamo Ana Carolina do Nascimento César, sou aluna da graduação de Pedagogia na Faculdade Celso Lisboa, situada no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégias de ensino para serem aplicadas em algumas das deficiências de transtorno de aprendizagem. Dentre esses transtornos, eu escolhi o autismo. Vou estar passando agora um slide para a gente poder conhecer um pouco dessa criança autista. Então, com esse slide, nós podemos observar algumas características de algumas crianças autistas, não é mesmo? E agora eu vou estar falando um pouco mais sobre o autismo. O transtorno de aspecto autista, o TA, compreende uma deficiência significativa da comunicação e da interação social. É possível visualizar alguns sinais externos no educando, tais como retrair-se, isolar-se de outras pessoas, não manter contato visual, resistir a contato físico, não aceitar mudança de rotina, usar pessoas para pegar objetos, hiperatividade física, agitação desordenada, calma excessiva, apego e manuseio inapropriado de objetos, movimentos circulares do corpo, sensibilidade de barulhos. Além disso, o autismo tem diferentes níveis de gravidade e está relacionado com outros sintomas que começam na infância. O diagnóstico precoce, o tratamento especializado e a educação adequada melhora a qualidade de vida em qualquer nível de comprometimento. O autismo é tratável a caso em que os sintomas foram revertidos, amplamente possibilitando a inclusão social na escola. Olha que interessante. Como que se os pais, os responsáveis procurarem realmente o tratamento legal para essa criança, olha como esse quadro pode ser revertido. Na infância, a criança autista cria seus próprios relacionamentos com o mundo exterior e, consequência do convívio, podemos dizer que todos nós temos uma mente social e que nos possibilita fazer conexões apropriadas com o mundo ao nosso redor. Nossa razão consulta constantemente nossa memória social para direcionar o comportamento. Assim, a criança com TA passa a ter uma relação singular com tudo que é externo, fixa-se em rotinas que trazem seguranças, não interage normalmente com as pessoas, inclusive com os pais, e nem manuseia objetos inadequados, gerando problemas na cognição, com reflexo na fala, na escrita e em outras áreas. Em razão dessas características, o espaço escolar poderá ser explorado, tornando-se um ambiente extremamente pedagógico. A atuação dos profissionais da escola é fundamental, uma vez que muitos casos de comportamento de autista foram percebidos primeiramente em sala de aula. Acima desses estudos, é importante redirecionar a atenção para alguma atividade, não valorizando as reações em casos disruptivos. Toda atitude que seja prejudicial deve merecer uma investigação para a descoberta de novos motivos que desencadearam as tais reações. Junto a isso, nós podemos também estar fazendo um trabalho com as crianças com autismo através de objetos, didáticas sensoriais. O que são didáticas sensoriais? Atividades sensoriais. Eu vou estar passando no slide para vocês alguns tipos de atividades sensoriais para ser trabalhado com crianças com autismo. Após nós podemos observar esse slide com as atividades sensoriais, também temos o conto de histórias, músicas, teatros. Os autistas também se interessam muito por histórias contadas, por músicas. E penetrar os afetos dos estudantes é muito importante. Concentrar-se no contato visual, trazer sempre atenção para a atividade, procurar sempre enriquecer a comunicação, mostrar cada palavra a ação, cada ação a uma palavra, tornar hábitos cotidianos agradáveis, fazer tudo com serenidade, mas com voz clara e firme. Executar atividades cada vez, trabalhar a função simbólica por meio de livros, cantação de histórias, música, artes e outros canais sensoriais. Privilegiar os vínculos afetivos. Uma outra maneira para poder estar adaptando essas crianças em sala de aula
é inserir nelas os fones de ouvido contra ruídos. Por quê? Elas terão contato com outras crianças e essas outras crianças ainda não aceitam voz de comando em algumas séries iniciais. Elas correm, elas brigam, elas gritam, elas disputam lugares, disputam brinquedos e muitas das vezes esses sons incomodam essas crianças autistas. E existe um fone contra ruídos para que essas crianças possam ficar mais tranquilas durante a aula. Então, aqui eu estou finalizando esse meu estudo em cima da criança autista do transtorno de TA e algumas práticas para atividades junto dessa criança. Muito obrigada.